Bom dia! Glória a Deus, mais um dia aqui na presença do Senhor. Eu fico feliz que você está reservando uma parte do teu dia para ouvir a palavra de Deus. Sabe, reservar esses 15 minutinhos aqui para ouvir sobre o Senhor, para falar: Senhor, eu quero saber mais de ti. Gente, se a gente não faz isso, quantas e quantas vezes você vai deixar o dia passar e não reservar nada para Deus? Ai, sim, mas eu oro. Ai, sim, mas como que você ora? Né? Você ora igual eu oro? Quando tá lavando uma louça, quando tá fazendo um almoço? A gente tem que perceber que a gente precisa dedicar um tempo ao Senhor. É por isso que eu estou com esse propósito de estar aqui com você de segunda a sexta no nosso DevDD, que é para esse propósito de comunhão com o Senhor. Amém? Às vezes eu não consigo vir, conta de cliente. Ontem foi porque eu fui fazer umas coisas aqui em casa e demorou muito. A minha máquina de lavar quebrou e aí eu tive que resolver umas coisas, então acabou que eu não consegui vir, mas sempre que eu posso eu tô aqui. É muito raro não aparecer. E quando eu não apareço, eu deixo o devocional lá no meu Instagram. Se você ver lá nos meus stories que tem a foto do devocional para você ler e do ladinho escrito devocional do dia, pode ter certeza que esse dia é para você ler o seu devocional. Vai ser só você e Deus. Sem assim, tá bom? Vamos lá ver o que Deus tem para nós hoje? Eu já peguei meu chazinho aqui, que eu adoro. Hoje eu fiz uma misturinha de dois chás. Ai, gente, ó, que cheirinho bom, delícia, paz, calma, tranquilidade. Apesar que aqui a rua hoje tá meio agitada, que eu tô ouvindo uns barulhos de moto desesperado. As pessoas estão sempre desesperadas, né? Ainda bem que a gente pode relaxar, tomando nosso chazinho de com fé, com Deus, com a palavra. Vamos ver aqui o que, que o Senhor tem para nós, que eu gosto de ler junto com você. Hoje é dia 6 de maio e a palavra, o tema do nosso devocional é Tesouros Escondidos. Eu lhe darei tesouros escondidos na escuridão. Sim, riquezas secretas. Farei isso para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama você pelo nome. Isaías 45, versículo 3. Vocês sabem que é o Isaías, né, gente? Ah, é o Isaías. A palavra profética hoje nos chama a fé em Jesus e a entrega. O coração de Deus é bondoso, ele é o grande doador da vida, amoroso e generoso. Quando nos voltamos para o Senhor, encontramos nele a abundância que vence a escassez. Não há base para que um filho de Deus se torne uma pessoa dura, amarga, avarenta ou sem compaixão, porque o caráter do Senhor é o oposto. Quem ama a Deus e sua palavra segue o modelo do Pai. O povo de Israel via Deus como seu Salvador. Você pode acompanhar isso em Isaías 43, versículo 3, 45, versículo 15 ao 21. Suas experiências no Êxodo, nas travessias do deserto, nas vitórias diante das batalhas e a restauração após as destruições convenceram-nos de que somente Deus poderia salvar. Por inspiração, Isaías profetizou a respeito de um redentor que viria a este mundo como bebê, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Isaías 9, versículo 6. Essa é boa para decorar, hein? O anúncio diz respeito a nós. Lanu em hebraico. O Messias é um presente de Deus a seu povo. Não somente isso, como ele também recebe o governo. Os quatro nomes profetizados por Isaías revelam sua identidade divina. Em Cristo, Deus deu a si mesmo a nós. Como escreve Paulo, se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Paulo falou isso lá em Romanos 8:32. Nessa revelação, nossa fé em Jesus encontra direção, consolo e força para viver. Hoje celebremos. Deus nos deu seu único filho, Jesus, e ele é o prometido de Isaías.
Responda a essa profecia com vida consagrada, generosidade e obediência. Permita que a palavra molde decisões e corrija motivações. Quem foi alcançado pela graça aprende a parecer-se com aquele que o salvou. Gente, que mais esse nosso devocional, hein? Que maravilhoso esse devocional hoje, gente. Que bênção, que bênção. Nossa, eu amei. Eu sempre amo o devocional, né? Mas dessa vez ele tá de parabéns. Olha só, a gente já começa com um chamado à fé em Jesus. Gente, olha o que Deus está trazendo para nós essa manhã. Um chamado à fé em Jesus. Como está a sua fé em Cristo? As situações da vida têm te feito perder o brilho? Têm te feito perder a fé? Às vezes, a demora, né, de um processo que a gente tanto quer com o Senhor, a demora de uma resposta, a demora de uma cura, aquilo vai abalando a nossa fé. Mas a gente precisa sempre estar com os olhos em Jesus, porque isso vai te manter em pé em meio às diversidades. Olha aqui também que o devocional fala, não há base para que um filho de Deus. Isso aqui mexeu muito comigo, achei muito forte. Não há base para que o filho de Deus se torne uma pessoa dura, amarga, avarenta ou sem compaixão, porque o caráter de Deus é diferente. Não há base para isso para nós. Não há base para sermos duros de coração, para não termos nosso coração quebrantado na presença de Deus. Não tem como. Não tem como a gente ser avarento, sabe? A gente ficar ali guardando, vivendo mesquinharia. Gente, economizar é uma coisa, ser avarento é outra totalmente diferente. Você não abre mão para tomar um café com os amigos, sabe? Você ficar sempre contando moedinha, você ter dinheiro e não usufruir do melhor dos céus. E ser avarento também de sentimento. Às vezes você pode tanto oferecer amor para alguém, você não, não. Gente, não tem como você ser uma pessoa sem compaixão pelo teu irmão, pelo ser humano. Não tem como. A gente tem o caráter de Cristo, aquele que foi alcançado pela graça, aprende a ser como o seu, como aquele que o salvou. E o nosso Pai é desse jeito. E a gente é alcançado pela graça todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Você já foi alcançado pela graça hoje? A gente precisa aprender sobre isso. E é importante trazer isso também para dentro do nosso ambiente de trabalho. Não tem como nós sermos alcançados pela graça e não sermos igual a Cristo dentro do nosso ambiente de trabalho. Seja na sua empresa, como um líder, ou seja em outra empresa, como um colaborador. Não tem como você ter uma liderança ruim. Não tem como você ser um mau caráter. Não tem como você ser duro com as pessoas, grosseiro, ignorante com as pessoas. Não tem como você não ter compaixão pelo seu colega de trabalho, porque ele te irrita. Não tem como. Por mais que a pessoa seja uma pessoa que não está fazendo o que é certo, cada um que dê conta de si é Deus. Mas você precisa fazer a sua parte. Ai, Simone, mas eu tenho uma equipe que eu preciso. Então, se você tem uma equipe, você tem que ser como Jesus. Não tem como você ter a sua empresa e você não ter cuidado pela sua empresa, você não ter zelo pela sua empresa. Por quê? Porque Jesus jamais faria isso com as coisas dele. Você já viu Jesus sendo desorganizado, não sendo zeloso pelo negócio dele, pelas coisas. Jesus era um pregador. É também uma profissão, gente, porque era isso que ele fazia. Jesus também foi marceneiro. Você acha que ele deixou de entregar alguma coisa? Você acha que ele falou: "Ah, outro dia eu faço isso aqui por preguiça"? Imagina, jamais imagino Jesus assim. Nós temos as nossas dificuldades, porque nós temos a natureza humana, mas o espírito é de Cristo. Precisamos melhorar.
Precisamos colocar a nossa fé em ação, porque a fé sem obras, ela é morta. Como que eu coloco em ação? Se dentro do seu trabalho, dá uma analisada em você. Vamos mudar aí, ó, caçar o caráter de Cristo dentro do teu coração. Às vezes a pessoa que está trabalhando com você, que te irrita tanto, tem tantas coisas que só Deus que sabe. E provavelmente Deus colocou ela aí perto de você para que você seja um instrumento de Cristo na vida dela. A gente nunca sabe, só Ele sabe, né? Aqui no devocional também fala uma passagem de Isaías que eu amo, que eu até brinquei, falei, essa é boa para decorar, e é bom para decorar mesmo. Ai, mas decorar a palavra de Deus? Sim, decorar. Sabe por quê? Porque no dia da angústia você repete assim, ó: Ele é o meu maravilhoso conselheiro, o meu Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Repete isso para você. Você tá aí, ó, com o coração angustiado, tá triste, tem coisas te deixando chateada? Pode repetir para você? Ai, Senhor, mas eu preciso de alguém para me dar um conselho, eu preciso de alguém para me falar alguma coisa. Peraí, mas é que ele está falando que Deus é o maravilhoso conselheiro. Ele não é só o conselheiro, não, ele é o maravilhoso conselheiro. Ou seja, cara, é superior ao que você está pedindo para encontrar em pessoas. Ele é um Deus poderoso. Nossa, mas isso aqui eu tenho que falar com fulano, que fulano, ele tem vários meios, sabe? Ele tem vários conhecidos, ele é bem influente. Ele tem um poder de influência, ele conhece gente, vereador, ele conhece deputado. Ei, o teu pai é o Deus poderoso, maior que ele. Não há. Ele é um pai eterno, não tem fim. A gente tem nosso pai carnal, que ele tem um fim, né? Às vezes acabou o tempo dele aqui, ele foi para a glória, e a gente fica com os ensinamentos que ele nos deu, com a educação que ele nos deu. Mas nós temos um pai eterno, que a gente pode consultar a qualquer momento como um conselheiro maravilhoso. E ele também é o príncipe da paz, porque todas as coisas que acontecem na nossa vida, indiferente da área, elas vêm para tirar a nossa paz, porque é isso que o inimigo quer, roubar a nossa paz. Mas nós somos filhas do príncipe. Ai, Jesus, do príncipe da paz. E é uma paz que excede todo entendimento. É uma tranquilidade, aquela confiança, aquela fé no Deus que resolve as nossas coisas, que é dono dos nossos dias. Os 4 nomes revelam a identidade divina do nosso Pai, gente. Olha que coisa maravilhosa. Ai, Senhor, tu és maravilhoso. E aqui no devocional ele fala que Deus deu o único filho por amor a nós. Acaso ele não pode fazer, não pode dar todas as outras coisas que precisamos? Lembra que eu falei no devocional, acho que de segunda-feira, eu falei que Deus, ele pode fazer tudo pra gente, inclusive os mínimos detalhes. Poxa, se ele deu o filho, o único filho por amor a nós, ele não pode fazer toda e qualquer coisa? Então, se você está com medo, se você está achando que o que você vai fazer está acima das suas possibilidades, saiba que o Senhor pode fazer toda e qualquer coisa. Confia no milagre, confia no Deus que escreve seus dias, mantenha sua fé. Esse devocional é um chamado à fé em Jesus. Mantenha a sua fé. Ai, mas está demorando. Ai, mas parece que vai, depois não vai. Ai, mas uma semana tá bom, 3 semanas tá ruim. Gente, olha, continua na oração. Continua na oração. Até o momento que o Senhor der um basta e mudar a sua vida. Porque Ele já tem determinado o dia da tua vitória. Você vai parar no meio do caminho? Vai nada. Nessa revelação, nessa revelação, nossa fé em Jesus encontra direção, consolo e força para viver. Nessa revelação desse devocional que Deus está trazendo para você. Eu espero que você receba direção para fazer aquilo que você precisa fazer, para continuar orando,
para continuar na luta, mais próxima a cada dia da tua vitória. Não volta atrás, não. Não olha para trás também, não. Se o Senhor já deu um basta, chega, vai para frente. Se o Senhor está falando para você continuar a orar, continua orando e seguindo em frente. Vai embora. Não para. Se o Senhor falou que Ele vai trocar você de lugar, continua. Se o Senhor falou que vai salvar teu filho, vai salvar teu marido, continua. É oração, vamos embora. É na oração que a gente vence, é na oração que a nossa fé aumenta, é na oração que a gente encontra intimidade com Deus. Permita que a palavra molde decisões suas e corrija suas motivações, porque se a sua motivação está em qualquer outra coisa que não seja em Jesus, minha amiga, desculpa, mas vai chegar uma hora que ela vai acabar. A gente não é feito de motivação. A real é essa. É o que eu falo sobre empreendedorismo também. Não tem como você trabalhar quando você estiver motivado. Não tem como você fazer suas coisas só quando você estiver motivado. Na sua empresa, para dar certo, é disciplina. Disciplina para conhecimento, para estudo, para organização, para fazer. Para o pós-venda é disciplina, não é motivação. A única motivação que vai nos mover é a fé em Jesus. Porque aí o problema vai vir e quando você estiver focado na motivação financeira, porque você vai começar a empreender e vai ficar rica. Então, quando você estiver focada nessa motivação, e aí começar um probleminha atrás do outro, porque você não tem estrutura. E aí você começa um problema atrás do outro. Aí você vê que você já não vendeu nesse mês. Aí, como você não vendeu, você não tem salário. E aí, cadê aquela motivação de ficar rica? Foi-se embora. Porque é isso que acontece, quando a gente tem motivações em coisas materiais ou em outras pessoas, às vezes a insistência nessa motivação, a insistência nessa pessoa que não dá certo, o que que acontece? A gente murcha. Mas se a nossa motivação é Jesus, Senhor, 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 não tá rolando, não tá acontecendo, mas você continua orando, pega a sua disciplina de filho obediente e continua orando, você vai ver o mover dos céus. Não tem como. A motivação no material, em pessoa carnal, ela morre, mas a motivação de Deus, ela nos cresce a cada dia, porque ela nos cresce em espírito, ela nos cresce em força em Cristo. E Ele nunca nos decepciona, Ele nunca falha, Ele nunca tarda. Aproveita esse tempo de estrada aí, esse tempo que você está orando e aguardando uma resposta do Senhor, e trabalhando também para que o Senhor veja que você está em ação. Aproveita esse tempo e vai aprender o que o Pai está querendo te ensinar. Vai aprender o que o Pai está querendo te corrigir. Desfoca do problema central, sabe? Desfoca. Porque se você não está conseguindo resolver, então já não é um problema. Ah, não, sim, mas eu preciso resolver, eu não consigo, mas eu preciso. Já entregou nas mãos do Senhor? Já. Então já não é mais um problema. Agora você tem que viver os seus dias pensando assim: Deus, o que você quer de mim hoje? Deus, como eu posso ser uma pessoa melhor para ti hoje? Essas são as nossas perguntas, não é? Deus, e meu problema? Ele já sabe. Mas aí quando estiver apertando, aí você fala: Senhor, tô angustiada porque esse problema está me apertando. E aí ele vem te responder com uma palavra, com algo que alguém fala, com um gesto de alguma coisa que você vê durante o seu dia, ele te responde, é sério. Pode crer. Beleza? E por falar de disciplina, bora eu para minha disciplina, né? Já fiz aqui minha disciplina espiritual que eu amo com você, nosso DVD maravilhoso. Agora eu vou fazer a disciplina do corpo, porque eu preciso cuidar da casinha do Espírito Santo, né? E depois eu vou para minha disciplina do trabalho, cuidar da minha empresa. E eu espero que você faça a mesma coisa, que você seja alcançada pela graça para ser igual àquele que te salvou. Amém? Um excelente quarto e até amanhã, que amanhã eu tô por aqui. Um beijo.